Olá! No vídeo de hoje nós abordaremos os merovingios e os carolíngios. Quer fazer um curso completo de história pagando pouco? Clique no link na descrição e conheça mais sobre o nosso curso de história para Enem e concursos. Vários pesquisadores defendem a ideia de que o modelo escravista de Roma não era capaz de se autorreproduzir. Por isso, havia a necessidade constante de expansão territorial. Assim, com o fim das conquistas militares, o Império Romano estava fadado ao fracasso. As dificuldades econômicas e os conflitos sociais trazidos por esse cenário, denominado como a crise do século III, foram potencializados pelas invasões germânicas do século V. Essas invasões desestruturaram o aparelho administrativo ocidental nos séculos IV e V, e ao longo dos séculos posteriores, a limes romana foi sucessivamente invadida por tribos germânicas, as quais originaram diversos reinos. Entre esses reinos, apenas os francos foram duradouros. Após a sua instalação dentro dos limites romanos, os francos se tornaram hegemônicos, mas procuraram não impor sua autoridade na Gália sem o reconhecimento dos romanos. Assim, podemos acreditar que os francos possuíam uma percepção hierárquica em relação à autoridade imperial. Afinal, o Império Romano havia ruído apenas em sua porção ocidental. O Império do Oriente continuava cada vez mais forte. A primeira dinastia franca foi a dinastia Merovingia, que deve seu nome a Meroveu, e surgiu na história com as vitórias de seu filho Childerico. O filho de Childerico, Clovis, conseguiu unir sob seu controle a maior parte da Gália por volta de 486, quando ele derrotou Siagrio, o governante romano daquela região. Clovis anexou vários territórios em batalhas e no ano 496 deu um passo importante para fortalecer seu poder real, convertendo-se ao cristianismo, ganhando o apoio da igreja e da maior parte da população da Gália, que era constituída por cristãos. Fato que também contribuiu para aumentar a integração entre conquistadores e conquistados. Após a morte de Clovis, seu reino foi dividido entre seus filhos, como era costume entre os francos. A tradição da divisão do reino entre os herdeiros continuaria no século seguinte. Mesmo quando mais de um rei merovingio governava, o reino era concebido como uma entidade única, governada coletivamente por vários reis, em seus próprios domínios. E a sequência de eventos poderia resultar na reunificação de todo o reino sob um único governante. Um processo muito comum durante a Idade Média enfraqueceu o poder da dinastia. Por serviços prestados ao rei como recompensa, as terras do reino eram distribuídas para o clero e a nobreza, o que aos poucos acarretou em uma perda de poder real nessas terras, que se submetiam aos senhores feudais. O poder acabou sendo transferido para os prefeitos do palácio, chamados de majordomos. Destacando-se no cargo, Carlos Martel barrou a expansão árabe no ano 732. Seu filho, Pepino o Breve, com o apoio do Papa, destituiu o último soberano merovingio, Childerico III, iniciando assim a dinastia carolíngia. Em retribuição ao apoio, Pepino doou território à igreja, que deu origem aos estados pontifícios. No ano 768, Carlos Magno, filho de Pepino, e o mais famoso e importante dos reis francos, assumiu o trono e expandiu suas fronteiras, aumentando seu poder sobre o reino. Pois, ao contrário dos merovingios, ao conquistar novas terras e distribuí-las aos aristocratas, Carlos Magno exigia um compromisso de lealdade com seus vassalos. Carlos Magno também contou com o apoio da igreja, que assim propagava o cristianismo aos povos conquistados, sendo inclusive coroado como imperador do novo Império Romano do Ocidente.